Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e este vídeo é para quem perdeu o programa de TV da TV Alesp sobre ideias e debates sobre a entrevista comigo, Carlos Gianazzi e a Isa a respeito dos agentes de organização. Então eu baixei o vídeo, vou disponibilizar para você que não teve acesso, não soube onde estava, enfim. Estou trazendo aqui um vídeo para você, é longo, tá? Um vídeo de 50 minutos aí. Você precisa de um tempo, se tiver um tempo assiste aí, tá bom? E da minha fala, só vou pedir aqui fazer um adendo e pedir uma desculpa aí para os agentes de organização efetivos, que eu falei tudo, só faltou falar uma coisa importante. Qual seria o salário base ideal para o agente de organização? Durante o dia até conversei com o pessoal. Alguns falaram, não, tem que ser o base que paga para o administrativo no estado. Aí seria 1.500. Outros falaram, não, tem que ser o base comparado com outras prefeituras. Seria em torno de 1.600. Enfim, aí no final das contas, ficou essa situação toda. Eu acabei não falando na entrevista. Peço perdão aí por isso. Mas eu falei da redução da carga horária. Aí deu a entender que é reduzir a carga horária mantendo o que já o agente de organização já recebe, para ele conseguir outra ocupação. Tá? Na entrevista você vai ver. Então, é isso. Este vídeo aqui é a reprise da entrevista lá na TV Alesp. Vamos assistir. Olá! O agente de organização escolar é um profissional essencial na estrutura da escola pública. Eles ajudam em funções administrativas, trabalham pelo bom relacionamento entre professores, alunos, pais e toda a comunidade escolar. Para falar um pouco mais sobre os desafios dessa função e a expectativa de nomeação em concurso para o cargo, o Ideias e Debates de hoje recebe o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Esse debate na TV Assembleia. Recebemos também o agente de organização escolar, Rogério Ferreira. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar já. E a aprovada no concurso, Iaísa Tolentino. Seja bem-vindo, Iaísa. Olá, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para debater um pouquinho, conversar e espero que saia a nossa nomeação. Deputado, o senhor já defendeu publicamente inúmeras vezes os agentes de organização escolar, que principalmente esses que passaram no concurso, para que eles sejam chamados para assumir esses cargos. Desde quando esses profissionais aguardam essa chamada e como é que está o andamento desses pedidos que o senhor tem feito para que eles sejam nomeados efetivamente? Olha, Melissa, primeiro é importante, eu quero aqui dar o meu testemunho da importância do trabalho do agente de organização escolar no funcionamento da escola. E falo isso não como deputado, mas como diretor de escola. Já trabalhei muito na rede estadual, na rede municipal de São Paulo, e sem o agente de organização escolar, a escola nem abre, a escola não funciona. O agente de organização escolar é um profissional da educação, reconhecido pela LDB, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e agora também reconhecido pelo Fundeb, o novo Fundeb, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Agora mudou o nome, é de valorização, antigamente era de valorização do magistério, agora é de valorização dos profissionais da educação. Então, todos os profissionais da educação, inclusive os agentes de organização escolar do Estado, que tem essa designação, que são servidores do quadro de apoio escolar, estão incluídos na lei do Fundeb. Isso significa que tem que ter financiamento também nos salários e na carreira dos agentes de organização escolar. E aqui teve concurso, mas o Estado não chama os aprovados, é difícil, toda hora a gente tem que fazer pressão, audiência pública, acionar o Ministério Público, acionar a Defensoria, acionar o Tribunal de Justiça para que haja chamada dos aprovados no concurso de agente de organização escolar. A última contratação feita em caráter emergencial foi em 2019. Acho que a
e a Isa, né, que a gente confunde o nome dela. Ela pode falar mais sobre isso, porque ela está sendo vítima desse processo. Ela foi aprovada no concurso, né, e está trabalhando pela Lei 1093, contratada precariamente nesse sistema que tem que ser banido do Estado de São Paulo. Nós queremos que os nossos servidores e as nossas servidoras entrem através do concurso público de provas e títulos na carreira, não só na carreira do magistério, mas em todo o funcionalismo público, mas na educação todos eles. É um absurdo essa contratação precarizada, conhecida como servidor categoria O, tem professor categoria O, mas tem agente de organização também categoria O, né? Que é esse caso que nós estamos analisando aqui. Rogério, existe um déficit de agentes nas escolas? Já há vagas disponíveis para que possam ser ocupadas por esses concursados? Sim, recentemente, foi no dia 30 de abril, não tem muito tempo, todo ano o governo precisa demonstrar a quantidade de cargos ocupados e cargos vagos. E a gente constatou, pela publicação em Diário Oficial mesmo, que existem atualmente 16.528 cargos vagos. É muita coisa. Recentemente eu saí de uma escola e agora estou em outra, através de processo de remoção, que também demorou bastante. E eu tive a oportunidade de trabalhar em escola que tem poucos funcionários, certo? Poucos agentes de organização. E realmente não dá, não tem como dar conta do serviço, né? São muitas demandas, muitas crianças que você tem que estar olhando, tem que estar analisando, tem que estar orientando essas crianças para não se machucar, entrada, saída de escola, quem trabalha na inspetoria, e realmente é muita coisa. Tem escola que tem, por período, às vezes 500 alunos, e tem um agente de organização, 2 agentes de organização. Aí o que acontece? O diretor escolar tem que ir para o pátio ajudar o agente, porque ele não dá conta. E aí é uma bola de neve. O agente de organização não consegue fazer o serviço dele, e o diretor também não faz o serviço dele. Tem um monte de demanda administrativa parada na mesa, porque ele tem que parar de fazer o serviço dele para ir para o pátio ajudar um agente de organização. Isso tudo por conta desses cargos vagos. Eu acho assim que a nomeação dos aprovados no concurso público é para ontem. Isso tem que ser imediato. Não há mais como suportar isso. E várias escolas passam por essa situação. E aí, Isa, conta um pouco como é que foi o processo para você ser aprovada no concurso e como é que está a expectativa para você assumir suas funções. Você falou aqui para a gente um pouquinho antes de começar que você está trabalhando por contrato para o Estado nessa função de agente de organização escolar. Eu queria saber que mesmo nesse regime de trabalho, como é que está a sua expectativa aí para assumir o seu cargo? Então, é um pouco angustiante a espera, né? Porque você dedica tempo de estudo, porque por mais que seja um concurso de nível médio, ele exige um certo tempo de dedicação para você estudar, cai matemática, português, então você separa, você compra materiais, né? Você investe em estudo para poder ser aprovada no concurso público, só que você tem essa não supra a sua expectativa, porque você não consegue ser nomeada. Então, a expectativa é muito grande e, ao mesmo tempo, dá essa tristeza, né? Essa angústia de ficar esperando assumir, quando vai assumir, sendo, igual o Rogério disse, há muitas vagas disponíveis. Na escola em que eu trabalho já como contratada de categoria O, já há uma defasagem. Eu mesma, em tempo de aula, que a gente está ainda sem aula presencial, só virtual, eu tinha que me revezar entre pátio e secretaria, porque nós só somos em 3 agentes. Então, a demanda é muito grande. É atendimento ao público, atendimento ao professor, essa mediação do aluno-professor, e só 3 agentes, 2 efetivos e eu como contratada. Então, a defasagem é grande e a expectativa maior ainda pela efetivação. Porque mesmo como categoria O, nós não recebemos os mesmos direitos, não temos esse direito que os efetivos têm.
Por exemplo, nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas precisaram de acesso à saúde, nós não tivemos o direito de ter o plano de saúde, né? Porque nós estamos como categoria O. Então, é bem complicado, viu? Deputado, o senhor também vem chamando a atenção para os salários dos agentes de organização escolar. Qual que é o piso da categoria e qual que é a remuneração que o senhor julga ser adequada para esses profissionais? Olha, essa é uma das questões mais graves que eu posso citar aqui da situação dos agentes de organização escolar, que é a questão salarial, é uma afronta à dignidade humana desses importantes servidores da educação, desses trabalhadores e trabalhadoras da educação. Com os descontos, e o Rogério pode confirmar, nós temos muitos servidores que ganham abaixo do salário mínimo nacional. É um absurdo total, é uma afronta, digo, à dignidade humana. Nós estamos já denunciando isso há muito tempo. O servidor de apoio escolar muitas vezes não ganha nem R$ 1.000 por mês. Olha só o absurdo, né? E ele tem uma responsabilidade muito importante na escola. Ele faz a escola funcionar, ele que cuida da vida funcional dos alunos, dos professores, ele que cuida dos prontuários dos alunos, da vida escolar dos alunos, da secretaria, ele cuida do pátio, né, da questão da disciplina, da organização da escola. Ele é fundamental. O agente de organização escolar, como eu disse, ele é um trabalhador da educação, ele é um profissional da educação, mas, no entanto, ele é um servidor invisível para o Estado, é um dos servidores mais atacados do ponto de vista salarial pelo governo. Eu conheço várias categorias profissionais em várias secretarias, nos serviços públicos, inclusive em outros, no poder legislativo, no poder judiciário, por exemplo, no Ministério Público, na Defensoria e em outras secretarias. Mas eu nunca vi um servidor público que ganha tão pouco como o agente de organização escolar do Estado. Na minha opinião, uma questão mais grave que tem que ser resolvida imediatamente, porque eles não chegam a ganhar com os descontos um salário mínimo. E é um trabalho exaustivo também, uma carga de trabalho longa, né? Inclusive, nós estamos com uma luta aqui na Assembleia Legislativa para aprovar o projeto de lei que eu apresentei, que reduz a jornada de trabalho para 6 horas, que é uma luta que nós estamos travando já há um bom tempo, porque há um desgaste muito grande. Como o professor também não trabalha, não tem uma jornada de 8 horas no mesmo cargo, o agente de organização também não pode ter, porque ele tem o mesmo desgaste que o professor, ele tem relação com os alunos, né? É uma jornada estafante para ele. Então, a nossa luta hoje é pela aprovação do nosso PL, o projeto de lei, que reduz para 6 horas a jornada de trabalho, sem redução salarial, aliás, valorizando o salário, que é pouco, gente. Eu fico chocado com esse salário, né? E tem uma questão grave, que é a questão da dificuldade da evolução funcional, da progressão na carreira, que o governo não regulamenta. Então, acho que o Rogério pode falar mais sobre isso, inclusive, ele tem mais dados. Mas, olha, é uma das principais lutas hoje da categoria e também nossa aqui na Assembleia Legislativa, a valorização salarial dos servidores do quadro de apoio escolar do Estado. Rogério, como é que é o dia a dia do trabalho de vocês? Qual seria o ideal de salário para essa rotina de trabalho de vocês? Bom, como o deputado bem pontuou, é uma jornada bastante exaustiva. Eu acabei não comentando na primeira fala, falei muito mais do pátio, mas, na verdade, o agente de organização ele trabalha no pátio e na secretaria ao mesmo tempo. É um servidor híbrido. Ele trabalha no pátio, na secretaria, e tem todas essas demandas de serviços aí, com alunos, professores, atende a comunidade escolar. Por exemplo, na pandemia, nós estamos auxiliando a comunidade. Em que questão? Por exemplo, chega cesta básica para doar, gente que entra em contato com a comunidade, a escola está atendendo
para servir merenda escolar. Quem vai fazer o primeiro atendimento no guichê é um agente de organização. Então, para quem está assistindo, que não sabe muito bem, o agente de organização é aquele que fica na secretaria, que faz a matrícula do aluno, que vai atender o pai ali, é o que está na linha de frente. E o que trabalha na inspetoria, o inspetor de alunos, que cuida das crianças ali na entrada, na saída e no intervalo para a segurança delas. Então, assim, a jornada é muito extensa. Seria interessante, sim, essa redução da carga horária para 30 horas, pois aí ele poderia conseguir um segundo emprego, vamos dizer assim, né? Uma outra ocupação para complementar a renda, para juntar, porque é muito pouco. Agora, falando de números, né, que o deputado talvez não tenha. Na verdade, ele deve ter o acesso, mas ele prefere que com o próprio agente de organização fale, que aí fica mais, né, fica mais claro. O salário base é R$ 1.005. O salário base é R$ 1.005. Aí tem um abono complementar de 195, aí dá 1.200. Mas esse abono complementar, quando esse servidor se aposenta, não vai. Então ele se aposenta com 1.005. Então o salário é R$ 1.005. Só isso, muito pouco, é um absurdo. Com os descontos, a gente pega R$ 1.000, 1.100 às vezes, porque tem o Ali. Só que não são todas as escolas que têm o Ali. Tá? Se você pega uma escola que não tem Ali, você pega 1.200 mais vale transporte, aí você gasta com vale transporte, aí vai sobrar ali R$ 1.000. Basicamente é o que sobra. Se o cidadão paga aluguel, tem família, o que ele vai fazer com R$ 1.000? Essa é a questão. Então a gente acha que. Acha não, tá óbvio que isso tem que ser mudado. Tem que ter um reajuste. É preciso aumentar imediatamente este salário base, é muito pouco. R$ 1.005. Vale destacar, né, Rogério, a responsabilidade que cada um de vocês tem nas mãos, né, de ajudar a gerir ali a escola e de manter a ordem. Então, quer dizer, todo o funcionamento da escola tem que passar pelas mãos de cada um de vocês, né? Então, quer dizer, é questão de disciplina, questão de organização e de uma série de coisas que fazem parte da estrutura da escola, tem que passar pelo trabalho do agente de organização escolar, né? É importante destacar isso. E aí, Isa, eu queria que você falasse sobre. A gente sabe que essas questões aí da carga horária de trabalho e dos salários são questões que pesam bastante. Eu queria que você falasse se isso já chegou a te desmotivar quanto à espera da nomeação desse concurso. Então, com certeza desmotiva, né? Mas aí você pensa que você vai lutar e vai melhorar, que há essa possibilidade. O deputado está aí com a gente já há um tempo, a gente vem fazendo lives, vem fazendo essa cobrança para que melhore essa defasagem, né? E nesse momento de pandemia, em que está acontecendo muitos desempregos, você às vezes até agradece por ter um trabalho e estar na expectativa de ter um trabalho, né? Porque muitas pessoas estão desempregadas, sem nenhum salário mínimo. Claro que a gente estuda e quer uma condição digna, porque a gente merece, né? A gente estudou, batalhou e lutou por isso. Mas é desmotivante o salário, bem desmotivante. A gente é exposto ao risco. Na escola que eu trabalho, eu tenho Ali, mas muitas escolas não têm Ali. E o risco, na maioria das vezes, é sempre o mesmo, né? E a questão do Ali também, que é de periculosidade, a gente há essa diferença entre os agentes de organização e os professores também. Os professores recebem esse Ali maior que o nosso. E a gente trabalha no mesmo lugar, e como o Rogério disse, a gente está na linha de frente. Em nenhum momento nós ficamos de fora da escola no momento de pandemia. Nós estivemos a todo momento, até mais que os professores, atendendo a comunidade, atendendo os alunos, entregando alimentos, porque nesse momento de pandemia nós fizemos entrega de cesta básicas com alimentação que tinha na escola. Nós estamos recebendo o aluno para se alimentar na escola, porque muitos necessitam e passam fome. Então, o salário, às vezes, não condiz com a nossa realidade, já não condiz por estar abaixo do salário mínimo, né?
É desumano você ganhar abaixo do salário mínimo. O nosso salário base é R$ 1.005, né? A gente trabalha por necessidade e por amor, porque você pega amor nas crianças, você pega amor pelo seu trabalho, você acorda pensando, não, precisam de mim, eu faço a diferença e eu tenho que ajudar, eu tenho que estar ali. Mas é desmotivante, sim. Uhum. E a Isa, o que é o Ali que você comentou? O Ali é um adicional de local de exercício. Quando você trabalha em comunidade ou em algum lugar que é mais de risco ou afastado, você recebe esse adicional. A escola em que eu trabalho possui Ali, mas algumas não possuem. Até acho um erro, porque todas as escolas possuem o risco, né? Todas as escolas do estado. Mas algumas escolas não recebem. E a gente ainda conta com essa defasagem de diferença desse Ali do professor e do nosso. E na maioria das vezes nós estamos mais na frente. Nós que recebemos o aluno, nós que fazemos a triagem no atendimento antes de passar para o professor ou até mesmo para a direção, né? Então é muito pequeno. Acho que é R$ 155 o nosso Ali. Em contrapartida, o do professor é 400, 450, não me recordo ao certo, que também é defasado pelo risco que a gente corre, pela exposição que a gente tem. Deputado, outro ponto que o senhor tem dado destaque é a falta de regularização da evolução na carreira do agente de organização escolar. Qual que seria o plano de carreira adequado para esses profissionais? Na verdade, ele já tem um plano de carreira, mas que não é cumprido, entendeu? O governo não respeita a legislação já aprovada aqui. Nós fizemos várias lutas aqui na Assembleia Legislativa para que houvesse essa regulamentação. Ela foi feita, porém o governo não respeita, ele não cumpre a lei que ele mesmo aprovou aqui na Lesp por conta da pressão dos agentes de organização escolar. Essa é uma luta importante, que haja de fato uma evolução, uma progressão na carreira, né? Mas eu queria acrescentar ainda que vocês colocaram bem a questão do Ali, por exemplo, que o valor é inferior aos agentes de organização escolar em relação ao valor pago pelos professores. Mas, por exemplo, tem outros ataques aí a vocês. Numa escola PEI, por exemplo, que nós somos contra a PEI, que eles estão implantando aí, a toque de caixa, atropelando a gestão democrática, um absurdo que está acontecendo hoje na rede. Inclusive, eu já entrei com uma ação popular na Justiça, eu, o vereador Sérgio Giannaris, para impedir a implantação do PEI em plena pandemia. Mas as escolas que têm PEI, o professor ganha 75% a mais, mas o agente de organização escolar não é isso? Ele não tem mesmo, ele não tem esse aumento. Ele vai trabalhar mais, né? Mas ele não vai ter nenhum tipo de plus no seu salário. Isso é um absurdo total. E também, Melissa, recentemente houve uma remoção compulsória para os agentes de organização escolar. Veja bem, com esse salário base de R$ 1.005, é importante que esses nossos colegas servidores e servidoras morem perto das suas casas, para que eles não precisem utilizar o transporte público, para que eles possam ir almoçar em casa, muitas vezes, para gastar menos, né? Porque o salário é muito baixo. Agora, houve uma transferência... Primeiro que a remoção demorou, como disse o Rogério. Essa remoção demorou, a gente denunciou, nós acionamos o Ministério Público, pressão aqui na Lesp, aí saiu a remoção. Acho que vocês ficaram 2 anos sem remoção. E agora... Teve 3 anos, Rogério. 3 anos. O Rogério me corrigiu aqui. 4 ou 3? Eu nem lembro mais, porque é 3 anos. Então, 3 anos, gente, sem remoção dos agentes de organização escolar. Eu conheço o agente de organização escolar que cruzava a cidade, morava em Guaianazes, ia trabalhar no Campo Limpo. Outro morava em Parelheiros, ia em Pirituba, um absurdo. E não tinha remoção, o governo segurou a remoção. Agora saiu. E agora nós tivemos a denúncia, nós acompanhamos, uma remoção compulsória, obrigatória, que prejudicou muito os servidores, agentes de organização escolar. Então é bom, a gente não pode esquecer disso também, né? Que além do salário, que é muito grave, tem essa questão aí, a não evolução, a não progressão, não respeito à legislação, não respeito ao plano de carreira já existente.
Rogério, eu queria que você comentasse então sobre essa questão da evolução dentro da carreira, né? Como é que como é que está essa questão? E também desse ponto que o deputado acabou de mencionar, que é da remoção, né? Dessa distância longa que vocês acabam percorrendo aí para trabalhar. Bom, falando da remoção, realmente demorou muito para acontecer. Na verdade, a remoção deveria ser anual, todo ano ter remoção, mas esse governo não cumpre prazos, não se sabe o que acontece. Ficou 3 anos sem a remoção e conversando com as pessoas, né? Pelo menos eu consegui uma escola aqui em Diadema, é perto, tranquilo, mas tem gente que atravessa a cidade. Então, eu ouvi casos de pessoas que gastavam, né, que agora conseguiram a remoção depois de muita luta do deputado Carlos Gianazzi, gastavam 500, 600 reais com o Vale Transporte. Então, você põe na balança 1.005 de base, né, o Vale Transporte é pago em dinheiro pelo Estado, só que é um valor fixo. Não é o valor que você gasta com passagem. Eles fazem um cálculo lá, dá mais ou menos 250. Então, independente de onde você mora, eles vão te pagar 250 reais de vale transporte. Então, se você gasta 600, você vai tirar aí 350 do bolso. Tá? Isso que aconteceu, que a gente estava reclamando bastante da demora da remoção, era disso. E também por conta da pandemia. O governo não pensou nisso. As pessoas pegando ônibus, trem, metrô lotado nessa pandemia, carregando a Covid para a escola, né? Não pensou, demoraram muito para soltar a remoção. Mas aí, no final deu tudo certo, a gente espera que pelo menos tenha a remoção anualmente, para não passar por isso de novo. Com relação à progressão, acho que, como o deputado disse, existe o plano de carreira, só que o governo não cumpre. Por exemplo, quando você. Que eu sou novo ainda no Estado, tenho 2 anos como efetivo, tive umas passagens como temporário, mas como efetivo 2 anos. Só que assim, com 3 anos, você termina o estágio probatório. Aí você passando pelo estágio probatório, automaticamente tem um aumento no seu salário. Dá um aumento um pouquinho, acho que é 5%. Só que o que o governo faz? Ele não libera as telas para o gestor fazer avaliação, e o servidor fica lá sem ser avaliado. Ele não passou pelo estágio probatório. Então, enquanto não tem essa avaliação em estágio probatório, o salário dele não aumenta. É como se ele tivesse em estágio ainda. E eu vi casos de pessoas que ficam 6, 7 anos para ter essa avaliação em estágio probatório. O quinquênio não é automático. Você tem toda a vida que está solicitando, às vezes demora muito para ter essa resposta, tem que chegar no GOI, solicitar. Então, muitas coisas mecânicas deveriam ser automáticas. 5 anos já faz automaticamente o quinquênio. Você tem que entrar com uma solicitação para ver se vai para frente, às vezes demora muito para isso acontecer e os aumentos são quase insignificantes, mas já é um aumento. Tem a prova de mérito, mas é assim, não é sempre que tem. A gente nunca sabe quando que vai ter uma prova de mérito. Aí um prazo assim, bem grande, você tem que ter mais de 5 anos no cargo. Acho que talvez poderiam baixar um pouco isso aí. Acho que não, com relação à progressão, eu penso isso. Deveriam ser mais ágeis e cumprir com os prazos. Né? Tem essa denúncia aí, não sei se o deputado sabia, da avaliação do estágio probatório, que eles ficam enrolando para avaliar a pessoa para não aumentar o salário dele. Rogério, explica aqui para a gente o que é o quinquênio e estágio probatório, para quem não é da educação e tá assistindo a gente entender do que a gente está falando, por favor. O estágio probatório é um período que você passa de experiência que você é um servidor não estável. Depois que você passa por esse, são 3 anos de estágio probatório. Você é avaliado anualmente pelo seu gestor, pelos gestores, e sendo positivo, você passa pelo estágio probatório, passa a ser um funcionário público estável. Então, tem relação com a estabilidade. Você só consegue a estabilidade depois de 3 anos de efetivo no cargo. Só que o governo acaba não avaliando em 3 anos. Aí fica aquela situação estranha e complicada. O quinquênio é o aumento
no salário base depois de 5 anos de serviço. Só que tem algumas regras aí, você não pode ter muita falta injustificada, tem todo um sistema aí. Só que mesmo o quinquênio, passando 5 anos, o governo não vai automático, você solicita e demora para dar resposta. Às vezes demora um ano para ele pagar. Ah, tá certo que paga retroativo, mas olha só a espera que a pessoa fica. Então, o quinquênio é um aumento no salário base depois de 5 anos de exercício. Aí passa mais 5, vem outro quinquênio. Mais 5, outro. Aí vai indo. É assim. Uhum. E Melissa, aí, só complementando, Melissa, pode falar, o que Gustavo. o Rogério falou, né, sobre essa questão do estágio probatório, é, essa é uma questão colocada pela própria Constituição Federal, pela a antiga reforma administrativa. Então, todo servidor público no Brasil, para ter acesso à estabilidade, tem que ter 3 anos, passa por 3 anos de estágio probatório. Depois disso que ele é avaliado e aí ele ganha a estabilidade. Mas o que eu quero dizer é que essa estabilidade corre um risco hoje, porque o governo quer aprovar a PEC 32, que acaba com a estabilidade, acaba com o concurso público e acaba também com outro ponto importante que o Rogério colocou, que é a evolução. O quinquênio, por exemplo, desaparece com a reforma administrativa do governo Bolsonaro. Essa PEC 32 que ele apresentou no Congresso Nacional, que está tramitando, sendo votada, votada não, debatida, né, nas comissões. Ela é perigosa. Então, nós corremos um sério risco de perder a estabilidade, estágio probatório, perde tudo isso. O quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio, tudo isso vai desaparecer caso essa reforma administrativa seja aprovada no Congresso Nacional. Agora, aqui em São Paulo, já, né, Rogério, parece que estão se antecipando, nem respeitam mais o quinquênio de vocês, né, não respeitam mais nada aqui, já esperando a aprovação dessa reforma. Uhum. E aí, Isa, eu queria que você falasse um pouquinho. Quando você foi prestar o concurso, você tinha todas essas informações de como era o dia a dia, como é que eram os pormenores da função de agente de organização escolar? E eu queria que você comentasse também sobre essa questão do plano de carreira e os desafios que você tem enfrentado aí no dia a dia da sua função. Então, quanto aos desafios diários que a gente tem numa escola, a gente imagina, mas você não tem a dimensão de como é o dia a dia, que é muito diferente do que você imagina. Eu mesmo, na minha primeira semana de trabalho, eu pensei, não vou conseguir, não vou dar conta, porque é complicado. É um desgaste físico e emocional muito grande que eu não imaginava, né? Você lida com alunos com diversos problemas familiares, emocionais, entre outros. Aí você tem todo um trabalho administrativo por trás, porque você cuida da vida funcional do professor, você atende balcão. Muitas vezes os pais vão à escola relatar problemas para passar para a direção, para o diretor, para a equipe gestora poder estar ajudando esse aluno. Então, são vários problemas. O aluno dá problemas em sala de aula por questões emocionais também. Então, assim, os desafios são grandes. Há um desgaste assim emocional e físico muito grande. Quando você fica no pátio, você tem que andar para lá e para cá, sobe escada, desce escada, pega aluno, leva, traz, ajuda no banheiro. Acaba o intervalo, a rotina continua na secretaria. E assim vai. Então, é um desafio e um desgaste emocional e físico, assim, muito grande e que eu não imaginava que seria tanto. Quando eu li o edital do concurso e prestei o concurso, eu pensava, não, é tranquilo. É só lidar com os alunos, cuidar para eles não fazerem nada de errado e tá tudo certo. Porém, vai muito além. Os alunos, as crianças, eles possuem outras necessidades. Às vezes você atua como psicólogo desse aluno, você tem que dar conselho, eles se espelham no que você diz, então você tem que ter responsabilidade do que você vai fazer, nas suas ações, porque muitos alunos, eles tomam você como espelho, exemplo, então, assim,
É muito diferente do que só um edital. O edital é muito simples, né? Assim, perto dos desafios que a gente tem diariamente, né, não é nada, né? Então, só quem está na ativa, quem entra dentro de uma escola, que conhece a escola que eu trabalho, a população é bem carente. Então, assim, só quando você atua mesmo diretamente é que você conhece de fato esses desafios, que não são poucos, são muitos. Desde a criança estar passando necessidade de comida em casa, até violência, e aí você fica tentando achar um meio, passa para a direção de como vai articular essa situação. E quanto ao plano de carreira, acho que o Gianazzi e o Rogério já disse tudo. É terrível, a gente não tem praticamente nada, e quando tem, não consegue, não é. Até na escola em que eu trabalho, tem uma funcionária que está para aposentar, com mais de 20 anos na profissão, exercendo o cargo, e ela teve um problema que o quinquênio dela não entrou. Já faz uns 9 anos que ela está lutando, brigando para o quinquênio entrar, está fazendo o manual e ela vai perder 4 anos, porque a lei diz que os últimos, se você não pleitear no tempo certo, você só tem de receber os 5 anos em diante. E ela vem pleiteando, vem brigando e ela não vai receber. Para você ver que essa questão do Estado é picaretagem mesmo. Eles não fazem de maldade mesmo. Por exemplo, eu, que fui aprovada agora também, teve um curso para você ser GOI, que é gerente de organização escolar, que é uma oportunidade também que o agente tem de subir de cargo, ganhar acho que R$ 800 a mais no salário, trabalhar como gerente, e eu não pude fazer por não estar efetiva. Então, eu acredito que isso também foi uma coisa que eu perdi, foi algo que eu perdi. Porque se eu tivesse a certificação de GOI, a escola que tivesse precisando de GOI, eu poderia me candidatar a trabalhar como GOI e ter um salário maior também, né? Então, foi um dos motivos de nós não estarmos efetivos ainda, já é perder esse curso, porque agora a gente não sabe quando e se terá outro curso desse, né? Então, é outro ponto também que a gente, não estando efetiva, a gente acaba perdendo também. Além do plano de saúde, a gente dos quinquênios, não conta tempo de serviço, não vale para o estágio probatório, e a gente ainda não pôde fazer a certificação de gerente de organização escolar. Você falando sobre as suas atribuições, e a Isa, eu fiquei pensando da importância da sua função, do Rogério, por exemplo, nisso que você acabou de comentar, de identificar o abuso das crianças, de identificar a criança que está passando fome. Então, quer dizer, o papel sensível da função que vocês exercem é muito grande, muito importante, não só dentro da escola, mas também fora dela, ali para a comunidade do entorno, né, para a comunidade escolar. Então, é realmente muito importante. Aí eu queria que você complementasse, com a pandemia, como é que ficou o trabalho de vocês? Vocês tiveram atribuições a mais, ou pelo fato de da escola não ter aulas presenciais, diminuiu as atribuições de vocês? Como é que ficou na pandemia? Não, na pandemia eu senti que a demanda administrativa aumentou e os problemas que os nossos alunos têm, que a gente já sabe que é corriqueiro do dia a dia, eles aumentaram. Por exemplo, na pandemia, antes do governo liberar a merenda na escola, a gente recebia muitos pais pedindo ajuda para nós sobre alimentação. Então, por várias vezes, toda a escola se reuniu, o trio gestor, os professores e até nós, como funcionários da secretaria, né, a agente de organização, a fazer doação de cesta básica, né? A gente fez várias ações dessa para poder atender a comunidade e os nossos alunos, né, que iam até a escola e pediam. Então, a gente fez muitas ações assim. E aí, depois, agora já faz uns 3, 4 meses, que o governo, acho que é mais ou menos essa data, se eu não estiver errada, o governo liberou a merenda na escola. Então, os alunos estão indo almoçar na escola todos os dias. E como eles vão almoçar na escola, eles querem desabafar, porque eles estão tristes em casa, porque eles não têm um amiguinho, o pai sai para trabalhar.
é o pai que sai para beber à noite e a criança fica sozinha. A gente teve um caso desse na escola, né? Então, a diretora teve que chamar o pai, a aluna, adicionar o conselho tutelar e tomar providência, porque esses casos acontecem, existe esse abuso, né? E a gente sentiu que com a pandemia agravou. Alunos depressivos, até a gente tem caso de uma aluna que estava se cortando, a mãe foi à escola desesperada, pedir socorro para a gente conversar, chamar a aluna para perto. Então, eu acredito que a pandemia agravou, aumentou os nossos casos, ao invés de diminuir. E além de todo o trabalho administrativo também, que não diminuiu, aumentou. Uhum. Deputado, o agente de organização escolar é um profissional essencial para manter a ordem nas escolas, como a gente já observou aqui. As condições de trabalho estão de acordo com as funções que esses profissionais devem exercer? Não, Melissa, eles trabalham em condições extremamente precarizadas, até porque hoje nós temos o drama da superlotação das escolas, das salas, nós temos a violência nas escolas, que também afeta o agente de organização escolar, que muitas vezes é agredido fisicamente, moralmente, mas fisicamente, né? Ele enfrenta ali também, muitas vezes, até o crime organizado, porque o agente de organização escolar ele tem a confiança dos alunos. Então, muitas vezes, por ele orientar um aluno, ele pode ser ameaçado, por exemplo, pelo narcotráfico que está em torno da escola. A vida dele não é fácil, né? Porque ele é tudo isso que vocês colocaram, ele é muitas vezes o psicólogo, assistente social, até mesmo o educador também, muitas vezes, ele ajuda até na substituição, o professor não veio, para não deixar a sala sozinha, o agente vai ali, fica conversando, não dá aula, mas ele conversa com os alunos, ele cumpre um papel importante, né? Então, as condições de trabalho são precarizadas, porque as escolas estão precarizadas, logo, os agentes de organização escolar também passam por esse processo. E eu queria ressaltar, Melissa, que durante toda a pandemia, desde o início da pandemia, em março do ano passado até agora, os agentes de organização escolar permaneceram trabalhando presencialmente. Olha que absurdo, né? Se contaminando, muitos morreram, inclusive. Eu recebi aqui muitas denúncias e notícias de colegas nossos que morreram. Agentes de organização escolar, que inclusive, Rogério, participaram dos nossos movimentos aqui, né, das nossas audiências públicas, que morreram porque estavam trabalhando, se contaminando, e nós fizemos tanta denúncia, fizemos movimentos, fomos ao MP, ao Tribunal de Justiça, para que as escolas fossem fechadas, porque o agente de organização escolar ficou exposto. E os professores, né, se preservaram, né, fazendo isolamento, alguns gestores também, alguns segmentos. Agora, o agente de organização escolar não teve proteção nenhuma, ele ficou o tempo todo e continua nas escolas, com o aumento da carga de trabalho, porque a burocracia aumentou também, tudo agora é online, então aumenta o trabalho burocrático das nossas escolas. Mas para os agentes de organização escolar, o trabalho agora é dobrado, porque eles têm o trabalho também burocrático aumentado e se expondo. Tem que receber merenda escolar, recebendo os alunos nas escolas e correndo sério risco de contaminação também. Uhum. Rogério, como é que é a infraestrutura para a realização do trabalho do agente de organização escolar? Então, eu penso assim que a escola ela é muito lotada. Eu já trabalhei em escola que tinha sala de aula com 50 alunos numa sala de aula. Você imagina o professor, coitado, e o agente de organização também. Um intervalo com um monte de 600, 700 crianças, às vezes você está sozinho no pátio. Eu acho que pensar em aumentar o módulo de agente de organização seria interessante. Acho que está muito pouco. Por exemplo, tem escola que tem 5 agentes de organização por módulo, né? O módulo é o tanto que tem na escola. Deveriam aumentar isso para 9, 10 talvez. Ainda mais agora, depois que aconteceu essa situação da pandemia. Está tendo vacinação agora, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter que seguir os protocolos. Tem que seguir.
Então, você veja bem, a escola, o Estado com 16.500 cargos vagos de agente de organização, não fazem a nomeação, né? Como que vai voltar assim? Com relação à pandemia, acho que foi um fracasso, não foi nada pensado. No combate à pandemia, mandaram até no começo álcool em gel, depois não mandaram mais. Agora o álcool em gel está vencendo lá, equipamentos de proteção. A gente de organização trabalhou o tempo todo, não fechou a escola para a gente de organização, ele continuou indo. Eu até fiz uma denúncia junto com uma live com o deputado e mostrei, eles deram 3 máscaras de pano para você estar usando e lavando, e isso durante o ano todo. Quer dizer, é um absurdo, a máscara tem que ser descartável. Nem isso eles disponibilizaram. Então, eu penso assim, muita coisa tem que mudar, né? E principalmente, nesse momento, o principal é a nomeação dos aprovados no concurso público. Concurso aí de 2018, com um monte de gente esperando para ser nomeado e o governo não nomeia, só fica fazendo contrato temporário, que é pouco, 1 ano. O agente de organização não se identifica com a escola, que é pouco tempo, ele fica 1 ano só, sai, então, quer dizer, não resolve. Então, nós mesmos, efetivos, estamos sobrecarregados. Esperamos que o Estado faça aí a nomeação desses agentes de organização. Tem 16.500 cargos vagos. Por que não a chamada de 16 mil? O Estado tem condição para isso. É isso. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Yaísa, porque eu acho que é importante. Yaísa, a gente sabe que os desafios da escola pública, eles são inúmeros. Como é que você vê o papel da sua função de agente de organização escolar para contribuir, para superar esses desafios da escola pública, para tornar a escola muito mais agradável, para que os alunos tenham uma perspectiva? Como o Gianazzi disse, os alunos, eles criam um vínculo muito forte com a gente, né? Talvez por essa carência que eles possuem em casa, dos pais, ou o meio em que eles vivem, então eles criam essa afetividade com a gente. Então, você se vê como exemplo. Você conta a sua história para eles, sobre como estudar é importante, você dá dicas, você fala estimula a leitura, você dá exemplo, muitas vezes aconselhamentos, né? Que os alunos chegam e falam, ai, tia, eu não sei o que acontece, está acontecendo isso, aquilo, outro. Confessa você, às vezes, alguma coisa, e você tem que pensar em dar a resposta, porque eles vão fazer aquilo que você falar, porque eles confiam no seu papel, eles confiam em você, eles têm você como exemplo. Então, isso é importante, porque eles precisam desse apoio, né? Eu penso que a gente serve como um apoio para eles também. Não só como tio inspetor, ou só como a tia da secretaria. Nós somos um apoio para eles ali dentro, que muitas vezes eles não têm em casa, não têm fora da escola. O único apoio que eles têm mesmo é dentro do ambiente escolar. Então é muito importante isso. Eles querem seu WhatsApp, eles mandam mensagem no final de semana, eles querem ter você no Facebook, porque eles querem participar. Eles têm você como referência, né? Então é muito importante. E a gente tem isso. E você se apaixona. Porque você pega amor, você tem amor pelas crianças. Quando você trabalha, você fala, ai, não, nem gosto. De repente, quando você vê, você está no pátio, tem 30 crianças do seu lado, tia, tira foto, quer fazer selfie, quer conversar, agora a tia é minha. Então, fica isso. Então, é um papel fundamental, que não é valorizado, né? Como o Gianazzi disse, como o Rogério já afirmou também, há uma defasagem. Na escola que eu trabalho mesmo, a gente precisa de no mínimo uns 2 para poder estar ali mais ou menos bom, não capengar tanto, ficar bom. E é gratificante também esse lado, esse reconhecimento dos alunos. E você vê que você deu a dica, que você deu um conselho e o aluno fez. Ele não fez aquilo que ele estava pensando ou que os amigos estavam querendo que ele fizesse. Então, assim, é gratificante essa questão quando eles acatam também a sua ideia, o seu propósito, e você vê que eles seguiram o seu pensamento e fizeram a coisa certa.
Queria agradecer demais a essa conversa, esse bate-papo aqui entre a gente sobre o trabalho de vocês, os agentes de organização escolar. Você falou aí dos vínculos afetivos, né? Eles até chamam vocês de tios e tias, né? Mas eu acho que vocês deixam marcas. Com certeza, eu, por exemplo, me lembro da agente da organização escolar da minha escola. E assim, as crianças, todas as pessoas que vão evoluindo na educação, elas também se lembram, porque vocês são pessoas marcantes na vida ali, seja para ajudar ali a colocar juízo, digamos assim, na cabeça das crianças, seja para realmente impor as regras que devem ser seguidas por todos eles. Muito obrigada pelo programa de hoje, pela essa conversa. Obrigada, deputado Janásio, obrigada, Rogério, obrigada, Yácia, pela conversa de hoje, por esse programa de hoje. Obrigada, deputado. Obrigado e parabéns pelo programa. Obrigado, Rogério e a Isa, né? Olha, e dizer que o Rogério tem um canal no YouTube muito importante de conscientização, de organização dos agentes de organização escolar. Ele presta um trabalho importante. Você podia colocar, né, o nome do seu programa, do canal aqui na TV Alesp. Qual que é mesmo, Rogério? Só pesquisar lá no YouTube, Rogério Ferreira. O primeiro que aparecer, tá lá. E dizer que nós continuamos pressionando aqui o governo a fazer a chamada imediata dos aprovados dos agentes de organização escolar, até porque a lei não impede, viu? Alguns colocam, mas a lei proíbe, a pandemia não proíbe. Nem a lei complementar 173 proíbe, e nem o decreto aqui, porque os cargos são vagos, aí pode chamar. Então não tem empecilho. E senão nós vamos ter um apagão agora em outubro, se não houver a chamada imediata dos aprovados no concurso. Um abraço, parabéns pela luta de vocês. Obrigada, deputado. Obrigada, Rogério. Obrigada, Isa, pela conversa de hoje. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou dos agentes de organização escolar, conversamos com o deputado Carlos Janásio do PSOL, o Rogério Ferreira, que é agente de organização escolar, e a Isa Tolentino, que foi aprovada no concurso. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.